Então, meninas, boa noite. Sejam bem-vindas para mais um encontro dessa nossa jornada do Desafio de 21 Dias. É um prazer para nós receber vocês aqui mais uma vez. E hoje, como prometido, nós vamos aqui abrir o verbo mesmo e vamos contar para vocês tudo sobre esse desafio de 21 dias, né? É um desafio para nós e um desafio para vocês também. Só lembrando, quem estava aqui, chegou um pouquinho antes, que eu deixei aqui um louvor para vocês estarem ouvindo, do pastor Lucas, o mesmo que canta o maior com todo mundo. Esse é com o título Ostras Feridas. Porque, de verdade, as ostras felizes, elas não fazem história. Quem faz história são as ostras feridas. Elas precisam ser feridas, lapidadas, queimadas, muitas vezes machucadas, para que elas se tornem uma linda joia, né? Para que elas se tornem algo bonito de se ver. Então, as felizes não fazem história, só aquelas que foram feridas e que foram machucadas, porque elas vão passar por um processo de transformação para chegar na beleza. E é sobre esse tema que a gente colocou no nosso desafio, que é reconstruindo a minha identidade. Porque talvez a sua identidade foi aí perdida, foi destruída por algum motivo, por algum trauma, por alguma dor, por algo que aconteceu na sua infância, no seu passado. E aqui nós estamos justamente trazendo nesse desafio de 21 dias, que é o nosso compromisso com vocês, mostrando para você que o seu passado ele não te define, que aquilo que aconteceu, o sofrimento que você teve, os traumas que você carrega, é possível ser lapidados, ser curados, ser salvos, libertos, perdoados, para que você tenha uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida organizada. Então, é sobre isso o nosso desafio. Vou deixar a Núbia falar um pouquinho também aqui, e depois eu volto falando com vocês, já abrindo aqui tudo sobre o desafio, como ele vai funcionar, quais são os 21 desafios. Vamos contar tudo aqui para vocês, como prometido. Boa noite, meninas, tudo bem? É tão interessante que eu e a Jéssica nós não combinamos nada em questão muito do que a gente ia falar, e ela começou colocando um louvor. E minutos antes de entrar na live, eu estava orando e eu sabia que Deus em tudo ele tem planos e propósito, né? E ele colocou uma palavra no meu coração que está em Eclesiastes 3, que diz há um tempo determinado para todas as coisas. E é tão interessante, Jéssica, que eu estava aqui sentada e observando e o Senhor me trazia à memória. A rainha Vasti, ela perdeu o seu lugar de rainha para a rainha Esté por questão de que ela achava que, no pensar, se nós olhar, e até mesmo ao meu ver, ela achava que não teria outra melhor do que ela, e por desobediência, por ela não querer se apresentar ao rei, ela acabou perdendo o seu lugar de rainha. Aí você fala, e o que você quer dizer com isso, Núbia? Eu quero dizer para você que eu, por muito tempo, eu achava assim, não tem ninguém melhor do que eu. Mesmo com as minhas feridas, eu falava assim, se meu patrão me dispensar, ele não vai arrumar uma pessoa melhor. Se meu esposo me dispensar, ele não vai arrumar outra melhor. Só que aí eu deixava a Núbia, que era uma núbia bruta, uma núbia que tinha um gênio difícil de lidar, por causa que eu era cheia de armaduras. Quando eu casei com meu esposo, trazendo todas as feridas, todos os traumas, tudo que eu já tinha passado, eu queria trazer para o meu casamento, e eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, pronto. Eu sempre queria dizer dessa forma para o meu esposo. E tinha vezes que ele falava, nossa, amor, você tem que mudar um pouquinho esse jeito seu, você é muito bruta, você é muito... Você tem que mudar. E eu ficava assim, eu nasci assim, eu sou assim, não mudo, não mudo, não mudo. E outra, se você me largar, você nunca vai achar uma melhor do que eu. Se você deixar essa Núbia aqui, você nunca vai achar. E ali eu sempre ficava com essa maneira de achar que ele nunca ia achar uma melhor.
mas glória a Deus ainda estou com ele. E nisso acontece que, com o tempo, eu fui aprendendo que o meu jeito bruto era apenas uma maneira de eu me bloquear de receber pancada, porque eu falava assim, as pancadas não vão chegar até mim se eu ser essa núbia dessa forma. E aí, com o tempo, no desafio de 21 dias, eu comecei a ver que aquela núbia estava cheia de armaduras, ela precisava desarmar um pouco, ela precisava se centrar, se posicionar, ela precisava saber ouvir os outros, assim como também precisava me ouvir. E falar assim, mas eu me ouvi? Como que eu ia me ouvir? Eu tinha tanta dificuldade em ouvir as pessoas que, quando eu começava a falar, eu falava, e a pessoa querendo falar e eu não deixava. E se você falasse assim, eu tenho que falar, eu falava assim, mas você não quer me escutar, você não está me escutando. Eu virei várias vezes com meu esposo e falei assim, mas você não está me escutando porque eu quero falar, eu tenho necessidade, porque você não me ouve, porque você não vê que eu estou cansada, você não vê. E eu cheguei em um tempo onde eu falei assim, gente, a vida ela te ensina que eu preciso respirar e ouvir o meu esposo. Eu preciso entender que ele também é o cabeça da casa. E é engraçado que no desafio de 21 dias eu comecei assim, eu só quero trabalhar a parte, no desafio eu ainda coloquei regras, porque eu falei assim, eu só quero trabalhar a parte que não mexe na minha dor, eu só quero trabalhar a parte que não mexe com a minha ferida. E ai de quem tocasse, ou ai de quem quisesse chegar perto da minha ferida. Até que um dia eu comecei a entender. E eu falei assim, em um dos desafios, a Jéssica começou a colocar um desafio lá, que eu vou trazer um nome que isso foi tão assim interessante, que foi perdão. Aí eu falava assim, mas como assim? Que eu não tenho que perdoar ninguém, porque ninguém machucaram foi eu, não eu que machuquei. Mas eu entendi que perdão e também feridas, e uma vez eu vi e eu entendi que mulheres saradas cura. E quando nós somos saradas, quando nós desarmamos e nós deixamos que essas feridas venham a ser tampadas por completo, nós entendemos que nós temos que estar no lugar de ser curada, no lugar da ferida ser aberta, porque aí fala, mas como assim? Porque nós temos um grande defeito. Nós temos uma feridinha, nós começamos a coçar ela para descapelar ela. E quando ela abre, nós não queremos deixar ela fechar, não queremos que ela cicatrize, né, Jéssica? Ou então tem hora que a gente até deixa a ferida cicatrizar, mas aí a gente vai lá, quando a gente lembra do que aconteceu, mas você me machucou aqui, você lembra onde doeu? Foi aqui que você cutucou. E mesmo que a gente nunca aceita. E no desafio eu aprendi que essa ferida ela já cicatrizou, não precisa eu ficar abrindo ela mais. Não precisa eu ficar cutucando ela mais. Agora é tempo de vir outras coisas. E assim foi, com todos os meus traumas, com tudo que eu passei, eu aprendi. A mulher sarada, ela sara outras pessoas. Mulheres curadas, elas curam outras mulheres. E é tempo. É tempo de nós sarar, é tempo de nós ser curada e é tempo de nós falar assim, eu mereço ser amada, eu mereço ser cuidada. E eu vou fechar, senão eu já vou falar o desafio todo aqui entregue vocês, né, Jéssica? Pode ficar à vontade, meu. Tenho certeza que as meninas ficam muito felizes em ouvir esse relato, porque, como nós sabemos, muitas das meninas que estão nesse desafio e que participaram, inclusive, do outro desafio, se identificaram muito com a sua história, né? Se identificam muito com a nossa história de vida. E você falou dois pontos aí interessantes que a gente tem no desafio, né? Um é sobre casamento. Então, assim, no início você era aquela mulher que trouxe todos os traumas para dentro do relacionamento, né? Não soube administrar eles dentro do relacionamento e se tornou a mulher rixosa, né? Aquela mulher que em tudo encontrava e estava sempre se vitimizando, sempre na defensiva. E aí, no desafio,
você foi, então, encontrando ali um equilíbrio, uma forma de falar, de se posicionar mediante o seu casamento, sem machucar, sem ferir o outro, sem criar uma discórdia ali. E é tão Meninas, interessante que eu perdi emprego achando que meu patrão nunca ia achar um melhor. E ali no meu emprego, quando eu perdi o meu emprego, eu ficava assim, gente, e agora? Acabou. Até o momento que eu entendi. Eu tenho que saber me colocar, porque quando uma vez a Jéssica falou, e isso é tão incrível, o jargão nosso é, quando nós cuidamos do nosso jardim, outras borboletas vêm e posam. E ali é tão interessante que quando eu comecei nessa do desafio de 21 dias, hoje eu não trabalho fora, e ali eu comecei no desafio de 21 dias, e aí eu falei, meu Deus, chegou um dia que era... Porque eu sempre acordava 10, 11 horas, e para mim estava tranquilo, eu não tinha importância com isso. E um dia eu aprendi, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a acordar cedo, comecei cuidando de mim, cuidando da casa, cuidando do que devia. E ali eu falei, Jéssica, e agora? Já é de tarde, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, estou tranquila. E foi quando realmente as borboletas pousaram no meu jardim. Surgiu a oportunidade, né, Jéssica? Fiquei trabalhando um tempo com a Jéssica e ajudando ela. Depois daí, nós desenvolvemos esse desafio de 21 dias. No desafio de 21 dias, eu descobri que eu era amada, eu não me cuidava, eu não me sentia valorizada. E eu sempre queria, eu orava a Deus, Deus me leva para fora, Senhor, me usa, Senhor, passa na minha vida, Deus, eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero fazer a tua obra, mas eu queria fazer fora e esquecia que a minha maior obra, o meu maior ministério é dentro do meu lar, é quando eu começo a fazer dentro de casa. E ali eu ficava assim, Deus, mas como assim? Eu quero que o Senhor me use para fora, não em casa. E quando eu aprendi que dentro da minha casa eu precisava primeiro cuidar do meu primeiro ministério, que é dentro do meu lar, eu fui ali tampando as brechas onde eu falava bem assim, se meu esposo me largar hoje, ele não acha outra melhor. Aí eu tampei essa brecha, porque nunca mais eu ousei falar isso com ele. Falar, vai procurar outra, porque se achar outra, você não vai procurar eu. E ali eu fui curada, onde meu esposo, um dia eu conversei com ele, e mesmo sabendo que tinha coisas que ele tinha errado, eu pedi perdão a ele e falei que ele, amor, me perdoa, eu quero começar, e eu entrei no desafio de cabeça, e no desafio que eu entrei de cabeça, eu sarei o meu casamento. Além do meu casamento sarado, eu sarei as feridas que estavam abertas em mim. Aí meu esposo veio no desafio veio uma parte onde eu tinha que curar, onde eu tinha que cuidar de mim, e minha casa toda se assustou, porque eu não me cuidava, eu era uma pessoa que, tipo, eu do jeito que ia, pronto, acabou, eu levantava, queria continuar, e um dia eu me arrumei para os meus filhos, eu arrumei para meus filhos, arrumei para meu esposo, e aí eles assustaram, eles falaram assim, onde você vai? Primeiro assusto que veio foi o meu filho, mamãe, onde a senhora vai? Aí eu falei assim, filho, mamãe não vai para canto nenhum. Aí ele, então por que a senhora tá bonita desse jeito, arrumada? Eu falei, filho, a mamãe se arrumou para você. Aí meu esposo veio e falou assim, amor, quando você vai bonita desse jeito? Eu falei assim, da raiva, não posso nem me arrumar nessa casa para vocês, quero me arrumar para vocês e não posso. E aí eu aprendi. O desafio, além dele curar o meu casamento, ele me curou, sabe? Por completo. E foi interessante, né? É uma bênção quando isso acontece, de verdade. E uma das coisas também, né? Além toda essa mudança que você teve dentro do seu relacionamento, e a gente tem aqui dentro do desafio, meninas, um dos desafios é ao vivo, inclusive, ele acontece ao vivo também, justamente com os maridos, né? Então, o desafio ele é voltado para as mulheres, mas nós vamos ter
um encontro ao vivo de casais. E nesse encontro ao vivo a gente compartilha algumas das nossas experiências e também passamos para vocês algumas orientações que ajudam muito nessa firmeza do relacionamento. Porque às vezes a gente espera muito que o outro mude, que o outro tome algumas iniciativas, quando na verdade somos nós que precisamos mudar. Porque nós só damos ao outro aquilo que nós temos dentro de nós. Nós não conseguimos oferecer ao outro aquilo que a gente não tem. Como eu vou dar amor para alguém se eu estou toda destruída, se eu não tenho nem amor próprio, se eu não consigo olhar para mim mesma, se eu não consigo cuidar de mim? Como que eu quero esperar isso do meu marido, dos meus filhos, se eu não estou plantando na vida deles, né? A gente vai colher aquilo que a gente vai plantar. Então, a colheita é certa. Agora, a semente é você que escolhe. A semente está na sua mão, é você que escolhe aonde você vai plantar, como você vai plantar, qual o cuidado que você vai ter enquanto essa semente está ali produzindo, para que o fruto seja lindo, para que o fruto seja vistoso. Porque você não vai plantar um pé de uva e vai colher maçã. Isso é certo. Se você plantou uva, você vai colher uva. Agora, você vai colher um cacho de uva bonito, saboroso, é uma coisa. Isso vai depender de como você cuidou nesse processo da plantação, né? Se você regou certinho, se você foi lá quando precisou retirar as ervas daninhas, os bichinhos, né? Se você adubou, isso vai depender desse processo, se esse cacho de uva também vai ser vistoso e saboroso ou não. Então, tanto no casamento quanto na nossa vida, semear bem semeado, cuidar durante esse processo, sentir esse processo, que a gente fala muito, viver esse processo, não é um passo largo, é um passo de cada vez. E não esperar nenhuma mudança no outro. Mude você, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento, mude a sua postura, mude a sua forma de falar, a sua forma de agir, porque nós encontramos muitas mulheres no estilo que Núbia era. É eu e pronto. Se você quiser assim, ok. Se você não quiser, é isso. Você não vai encontrar ninguém ainda melhor, né? Então, essa autossuficiência, isso mostra o quão grande existia uma carência e uma ferida, né? O desejo que Núbia tinha também de fazer tudo para agradar as pessoas e não saber dizer não para que tivesse as pessoas ao redor. A gente foi trabalhando isso também, porque é necessário, né? A gente aprender a se posicionar. E posicionamento não é a gente simplesmente chegar com autoridade, é a gente chegar com firmeza, com segurança naquilo que a gente está falando. Então, quando a gente tem certeza que aquele não, ele não vai me machucar, aí ele é bendito. Agora, muitas vezes a gente quer fazer muito pelo outro aquilo que pouco fazemos por a gente, né? Então, primeiro, nós somos a nossa prioridade. Primeiro, nós cuidamos de nós mesmos, nós regamos e plantamos em nós mesmos, para que depois isso possa florescer e as outras pessoas vão receber de nós também, né? Então, é isso. Isso é tão interessante que eu levantava se falando sobre a gente fazer para nós, primeiro para os outros, eu esquecia daqui de dentro de casa e eu queria agradar todo mundo. Eu queria dar tudo para todo mundo, queria fazer tudo para todo mundo, e se não desse tempo, eu ainda queria ser o mundo para todo mundo. Coisa que eu nunca dei conta e nunca vou dar, né? Mas aí um dia eu comecei nesse desafio, nas terapias, eu comecei a falar assim, não, agora é tempo de eu parar, pensar, respirar, e até que um dia uma pessoa chegou a questionar, falou assim, nossa, você está diferente, o que aconteceu? Tá tudo bem? E eu falei assim, tá tudo bem. Mas eu comecei a ver que foi diminuindo as pessoas, e eu, meu Deus, eu estou melhorando, agora que era tempo de ter mais gente, mas está diminuindo, o que está acontecendo? Aí eu entendi, é porque, às vezes, a mudança que você quer ver nos outros
tem que partir de você. E quando você acha assim, agora eu estou mudada, é agora que eu tenho mais gente ao meu redor, é quando você vai ver com poucas pessoas. Mas as poucas pessoas que vão ficar são as de qualidade, as que realmente é para estar. Um jardim, às vezes, uma árvore, para ela florescer e para ela dar frutos bons, ela tem que ser regada, tem que ser cuidada e tem que ser tirar até aqueles frutos que estão podres. Por quê? Porque os frutos podres estragam os outros frutos. E quando nós entendemos que nós damos frutos, que nós valemos muito, que nós temos valor, foi o que eu falei ontem, da pérola que nós somos, da joia de valor que nós somos lapidadas, nós somos cuidadas. E no desafio de 21 dias, tudo isso, que além disso eu aprendi, é o que todos os dias também eu tenho que construir. Aí você fala assim, e aí, foi 100% depois que acabou o desafio para você? Não. No começo, sabe o que aconteceu? No começo, eu achei até incrível, porque eu comecei a dar uma afastadinha de uma sumidinha, porque eu comecei e fiz os 21 dias maravilhosamente bem. Quando os 21 dias acabaram, e a Jéssica ficou um tempo, porque nós, mulheres, tem nossos afazeres, e a Jéssica deu uma sumidinha por uns dias, a gente não estava muito assim, eu comecei a relaxar. Eu falei assim, não, o desafio acabou, deixa eu voltar a Núbia de antes. Aí depois, até que um dia meu esposo chegou e ele veio com esse confronto. Ele veio e falou assim, amor, sabe qual é o seu problema? O seu problema é porque você começa muito bem. Depois, em vez de você dar, regressar e continuar, você quer parar. E não é tempo de parar. Aí eu falei bem assim, mas como assim? Eu ainda estou de novo, eu estou boazinha. Mas é porque eu não entendi que o desafio, ele vai, mas ele tem que continuar. Mesmo se a Jéssica não tiver, o desafio continua. Porque a Jéssica não muda o seu desafio. Se eu não tiver, o desafio continua, porque é todos os dias. A gente, no desafio, nós segura na sua mão e caminhamos juntas. Caminhamos, só que tem um dia que a gente não, nem sempre nós estamos ali. É igual eu sempre falo, meu telefone ele continua disponível para cada uma. O da Jéssica também, para cada uma. Não sei mesmo o que estou falando, mas continua. Nós aqui continuamos para cada uma. Porém, vai chegar um dia que você vai sentir assim, nossa, hoje a Núbia não mandou uma mensagem ali cobrando, hoje a Núbia não mandou uma mensagem de ânimo, mas aí, mesmo que ela não mandou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero ser, eu sei a pérola de valor. E se eu cheguei até aqui, eu vou continuar e eu vou conseguir. Aí lá na frente, você vai ver outra pessoa que vai estar precisando de tudo aquilo que você aprendeu com nós. Aí vai ser tempo de vocês ensinar as outras que vale a pena persistir, vale a pena continuar e que as feridas que te feriram, o seu passado, não define o seu futuro. O seu passado não define o que você vai ser lá na frente. Se você falar assim, eu vou ser alguém melhor, o seu passado, o que você passou de tristeza, vai ter apenas assim, eu tive tristezas lá atrás, mas o meu passado não me define ter tristezas aqui, porque eu vou conseguir, né, Jéssica? Foi o que você me ensinou e eu estou aprendendo. Muito bem, Núbia, é isso aí mesmo. E a gente já deu aqui spoiler de muita coisa, né? Então vamos falar diretamente sobre o nosso desafio. Algumas meninas estão falando aqui que o áudio não está muito bom, mas de qualquer forma vai ficar gravado e eu acredito que na gravação o áudio fica melhor. Não sei o que possa estar acontecendo, mas vamos dar continuidade aqui, meninas. Olha, como o Núbia falou, nós temos aí, como o Núbia começou falando sobre relacionamento, nós temos dentro do desafio, nós temos um encontro ao vivo para casais, onde a gente fala sobre as nossas experiências e nós também vamos dar para vocês algumas orientações, né, de ser uma mulher sábia, de ser uma mulher do lar que ama a sua família, ora pela sua família, né? Então, a gente vai falar sobre esse encontro ao vivo. Nós temos também ao vivo uma aula com uma social media,
que trabalham o marketing digital. Então, a intenção dessa aula, como um desafio também, é trazer para vocês o conhecimento, né? Nós estamos no mundo digital, muita coisa é o digital. Esse momento nosso que é possível por conta do digital, né? O nosso curso vai ser possível por conta do digital, por conta do marketing. Então, assim, nós vamos ter essa possibilidade de estar com pessoas que têm todo um conhecimento, têm uma formação também em algumas áreas para trazer essas orientações para a gente. Então, nós vamos ter uma aula ao vivo também, falando sobre marketing digital. Vai estar com a gente exatamente uma profissional da área, dando orientações de como usar essa rede social com moderação, como usar ela para o seu trabalho, para o seu negócio. Então, é uma aula fantástica. Vamos ter também mais uma aula ao vivo, falando sobre finanças, né? E, às vezes, as mulheres têm uma dificuldade de falar um pouco sobre finanças, aquelas que não são, que não trabalham, que não têm o seu próprio retorno financeiro, mas têm um esposo, têm uma renda de alguma forma. Então, nós vamos ter aqui uma profissional também da área de finanças, dando para a gente todas as orientações, tanto para você que recebe o seu salário, aprender a conduzir o seu salário de uma forma com sabedoria, como se você for a esposa, auxiliadora, idônea, você vai entender que o dinheiro não é só seu, o dinheiro é do casal, o dinheiro não é do seu marido, o dinheiro é da família, e aí ao lado dele, com toda a habilidade que nós mulheres, inclusive, temos, essa aula traz para a gente essa reflexão, para que nós possamos ajudar os nossos esposos a organizar melhor as nossas finanças, tá? E teremos também a nossa primeira aula, que inclusive a nossa primeira aula é ao vivo, e é a aula que eu considero muito importante também, porque ela parte do princípio da organização. Então, na primeira aula, a gente vai falar sobre a agenda, sobre como administrar o nosso tempo, né, no decorrer do nosso dia, com as nossas tarefas diárias. E aí a gente vai entender, né, Núbia, como Núbia falou aqui, isso aconteceu com ela. Assim, esses desafios a gente já enfrentou todos eles na prática, essa é a realidade. Então, eu trago, às vezes, essa experiência com Núbia, porque eu usei muito com ela e juntas a gente já passou isso para pessoas no desafio anterior e também na prática de atendimento. Mas o desafio da agenda com a Núbia foi exatamente assim. Um dia a Núbia queria contratar uma pessoa para ajudar ela em casa, porque ela, sem trabalhar fora de casa, não estava dando conta de cuidar da casa, de fazer as tarefas domésticas e ainda cuidar dos 2 filhos, que não estudam ainda, né? Não tem um período escolar ainda. E aí a gente foi organizando e ajustando, desde a hora de dormir até a hora de acordar, o que poderia ser feito no decorrer daquele dia, como organizar as tarefas, não acumular as coisas por um dia só. E ontem a gente deu spoiler falando sobre isso também, né? Que nós não gostamos da palavra faxina e de algumas coisas aí, então a gente aprende a organizar isso. E com essa organização, o Núbia chegou um dia ligando para mim. Fiz tudo que eu precisava fazer de manhã. O que eu vou fazer à tarde agora? Agora, uma pessoa que estava precisando de gente para ajudar tem que ter sobrando, de sobra. Então, assim, nossa primeira aula, ela vai partir desse princípio da organização e nós vamos mostrar para vocês que a pessoa mais organizada que já existiu nos deu a maior lição sobre a organização. E essa pessoa é o próprio Criador. Por isso, ele criou todo mundo em 7 dias. Ele poderia ter criado, em 6 dias, no 7º ele descansou. Ele poderia ter criado tudo isso em apenas um dia. Porque, afinal, tudo que o Senhor fez foi bom e ele fez através da sua palavra. Né? Então, pela nossa ótica, se nós olhássemos pela palavra, o Senhor podia ter criado esse mundo todo em apenas 10 minutos. Mas não. O nosso Deus, como para mostrar para nós que organização é necessária, que descanso é necessário, ele conseguiu organizar tudo dentre a semana, né? Dentre os 7 dias e ainda descansar. Então, no nosso primeiro encontro ao vivo, que vai acontecer no dia 26, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre essa organização. Porque uma
uma vez que nós aprendemos a organizar o nosso dia, nós vamos entender quanto nos sobra de tempo e o que nós podemos usar esse tempo a nosso favor. Porque é certo, o tempo ele vai passar. Cabe a nós saber o que nós vamos fazer com o tempo que nós temos. Nós vamos deixar ele passar de todo jeito ou nós vamos usar ele em nosso favor? E vamos ganhar tempo ao invés de perder tempo. Então, essa aula exclusiva ela vai acontecer ao vivo na segunda-feira, às 20 horas também. Então, nós teremos na próxima segunda-feira uma aula ao vivo, dando início ali o primeiro desafio de a gente. Vamos falar sobre o tripé que alimenta a nossa vida, corpo, alma e espírito. Essas aulas vão estar gravadas e estarão lá na plataforma com acesso para vocês. Vão sendo liberadas lá na plataforma um dia de cada vez até completar os 21 dias. Vocês não terão acesso às 21 aulas de uma vez. Por que vocês não terão acesso a elas todas de uma vez? Porque é necessário que a gente faça cada desafio sentindo o desafio e entendendo o que ele está acontecendo. Tá? Então, vamos ter, cada dia vai subindo uma aula ali na plataforma, para que vocês tenham acesso, cumpra aquele desafio e depois passe para o outro. O que eu quero que vocês entendam? Cada um desses desafios foram elaborados baseado na nossa prática, né? Na nossa prática diária, nós já vivemos cada um desses desafios. E também na minha prática de consultório, ajudando outras meninas, eu já usei muito desse desafio com outras mulheres também, porque é necessário toda essa organização. Vocês vão ver que tudo que está ali. Lá a gente fala sobre perdão, né? Que liberta a nossa alma. Então, assim, às vezes a gente mexe um pouquinho com a dor de alguém, justamente porque o perdão ele é libertador. E nós ainda encontramos muitas mulheres paralisadas na vida, justamente porque não conseguem liberar o perdão para alguém. E existem algumas formas de perdoar, gente. Existe o perdão que você precisa liberar porque alguém te ofendeu, te machucou, te maltratou. Existe o perdão que você precisa lhe pedir a alguém, porque foi você que machucou alguém. E existe aquele perdão consigo mesmo. E esse é muito mais profundo, mas que nós precisamos, às vezes, nos confrontar a nós mesmos para que nós possamos nos libertar. Então, o perdão, ele é... Trabalhamos também no desafio a gratidão, trabalhamos no desafio estar pronta para o nosso dia, trabalhamos no desafio a ordem da mesa, existe uma ordem ao colocar a mesa, nós vamos explicar para vocês e vamos lançar os desafios. Então, são muitos desafios, existe o desafio do hobby, né? Então, são vários desafios que nós temos ali que completa essa carga de 21 desafios. São 21 dias ligados. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, são 21 desafios. Alguns desses desafios, eles vão se tornar hábitos implementados na sua rotina diária. Eles vão se tornar hábitos. Hábito é aquilo que você faz com naturalidade. Então, você vai passar a fazer aquilo com naturalidade e vai colocar dentro da sua rotina, dentro da sua rotina diária, vai fazer parte do seu dia a dia. Então, é algo natural que vai fazer parte do seu dia a dia, que vai gerar em você uma transformação, que você vai sentir uma leveza, uma tranquilidade, você vai se libertar de muitas feridas, de muitas sequelas. Gente, é fantástico. Então, assim, tem esses desafios que vão fazer parte da rotina de vocês, e tem alguns desafios como o detox, o minimalismo, tem alguns desafios que não há uma necessidade de ser feita todos os dias, mas que é aquela necessidade de fazer uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses, que vai fazer uma limpeza também, que vai tirar aquele acúmulo de coisas, né, que não faz sentido estar ali. Então, isso também vai dar para vocês uma sensação de paz, de leveza. E esse estilo de desafio, por exemplo, não tem a necessidade de fazer todos os dias. Não é todo dia que você tem uma coisa para tirar do guarda-roupa, do armário. Não é todos os dias. Mas essa limpeza ela é necessária uma vez no mês, a cada 3 meses. Então, você vai encontrar um equilíbrio aí.
A gente também terá alguns desafios nesse formato, que não será feito todos os dias, não vai fazer parte de uma rotina diária, mas que é necessário ser feita aí uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Então, você vai encontrar aí a melhor forma de trabalhar esse desafio. Outra coisa, nós temos um compromisso com vocês, que é o compromisso de entregar para vocês o nosso melhor, entregar para vocês o nosso conhecimento, a nossa experiência, entregar para vocês um conteúdo sólido. E agora, o compromisso que nós queremos de você é com você mesmo. Que vocês se comprometam com você a fazer, a completar os 21 desafios. Fazendo esses 21 desafios, não é a minha vida que vai ser transformada, é a sua vida que será transformada. É a sua vida que vai mudar. É as suas atitudes, é as suas ações. E não existe nada melhor do que isso. Eu me lembro de um fato bem recente que aconteceu, e algo assim dentro da minha família mesmo. Um dia alguém da minha família chegou assim: nossa, você está muito para frente, você está virando blogueirinha, agora só na rede social, não sei o quê. Eu uso a minha rede social para o meu trabalho, para divulgar o meu trabalho. E aí eu brinquei e falei assim: estou no caminho certo. Se está incomodando, se você sentiu uma diferença, é porque eu estou no caminho certo. Então, às vezes, a nossa mudança, ela vai gerar um incômodo, um transtorno, ou até uma felicidade para outra pessoa. Então, entenda que é isso que prova que você está fazendo certo, que você está no caminho certo. Porque do mesmo jeito você não quer ficar. Eu tenho certeza que você chegou até aqui, você chegou em busca de uma transformação, você chegou em busca de uma mudança. E nós queremos entregar isso aqui na mão de vocês, para que vocês encontrem nesse desafio de 21 dias e gere toda a transformação que vocês estão buscando. Não é, E o que é mais incrível, né, quando a Jéssica falando, e eu trago isso também para a minha vida, e também em um dos relatos, dos feedback que nós tivemos no desafio anterior, uma pessoa relatou que era casada há 6 anos e nunca teve um churrasco do marido. E ela fazendo o desafio, no terceiro dia de desafio, de tanto que o marido ficou feliz pela mudança dela, ele fez um churrasco. Tem o caso que ela recebeu o churrasco com 6 anos de casado, né? Primeiro. E também vai ter relato que você vai dizer assim, pode acontecer, porque também aconteceu de eu, por exemplo, estar fazendo o desafio e pessoas chegar e falar, isso é só fogo de palha, isso é só o começo, ou então isso aí é só... Mas quem define se vai ser só o começo ou se isso vai ser persistente é eu e você que define. Mesmo que a multidão virar para você e falar assim, você vai começar e vai parar, mas você tem que se determinar em sua vida, não, eu não vou parar porque eu quero ser alguém melhor, eu quero chegar mais além. Porque se a Jéssica, a blogueirinha, no dizer da família dela, fosse parar porque os outros falou, tinha acabado. Mas não, ela continuou. Se eu fosse parar porque os outros falou, é só fogo de paia, só está começando, daqui a pouco não vai continuar. Se eu fosse parar, eu não estaria com vocês hoje. E olha o número de pessoas que nós já alcançamos, né, Jéssica? Então, lembra que é você quem define. Exatamente. E entenda uma frase. Eu sempre falo aqui com vocês. Sempre falo, né, nas minhas lives. Quem dá desculpa não dá resultado. E seja você a mudança que você quer ver no mundo. Por quê? O mundo está um caos. E aí? Você quer que o mundo continue caos ou você quer fazer algo diferente? O que você quer fazer diferente começa dentro de você. É de dentro para fora. E aí, uma vez que cura aqui dentro, aqui fora vai resplandecer, vai florescer. Então, é de dentro para fora. E aí, gente, é certeza de que tudo dará muito certo, tá? Como eu já estou falando com vocês, são um desafio de 21 dias e nós nos comprometemos a entregar o nosso melhor para vocês. Nós estudamos, nós pensamos muito em cada desafio,
reformulamos, estamos trazendo ele numa nova modalidade, né? Hoje nós temos uma plataforma para atender vocês da melhor forma. Na nossa turma fundadora, nós fizemos ele apenas no WhatsApp, mas nessa turma agora existe uma plataforma. Tem um tempo que nós dedicamos a gravar as aulas, a colocar essas aulas lá na plataforma, e aí a plataforma também nos cobra um valor para hospedar esse curso lá. Também tem toda a nossa dedicação, nosso comprometimento. Tem um grupo de suporte, para quem fechar com a gente a inscrição, vai ter um grupo de suporte, que vai estar dando todo o suporte que vocês precisam ali, então tirar todas as dúvidas, nós teremos esse grupo de suporte. E então, Jéssica, o que todo mundo quer saber? Nós já sabemos que começa segunda-feira, né? Nossa primeira aula, né? Começa na segunda-feira. E o que todo mundo quer saber, que está me perguntando, que perguntou para a Nube, que me perguntou lá no Instagram, que eu não pude falar ainda, mas é qual o valor disso? Gente, esse curso, esse desafio, Reconstruindo Minha Identidade, que realmente vai reconstruir essa identidade, deixar uma mulher mais forte, uma mulher mais firme, uma mulher mais segura de si mesma, ele custaria para a gente mais de R$ 250. Sério. Mas nós pensamos com muito carinho como nós poderíamos fazer, porque nós não somos visionárias em relação ao dinheiro. Nossa preocupação é entregar para vocês o melhor e a nossa satisfação é ver vocês sendo mudados, transformados, isso agregando na vida de vocês, vocês tendo esse autoconhecimento, essa autodescoberta. Então, nós estamos com um valor, assim, um valor simbólico mesmo, no valor de R$ 147. Isso. Então, está lançado, o nosso desafio está no valor de R$ 147. Começa na segunda-feira, estaremos juntinhas, lado a lado com vocês. E, claro que tem algo bom também para vocês. Eu não poderia atender todo mundo, eu não conseguiria atender todas as meninas que vão estar com a gente no desafio, mas as 5 primeiras que conseguirem fazer a inscrição para o nosso desafio vai ganhar aí um atendimento de 1 hora individual via online comigo, um atendimento terapêutico comigo. E nesse atendimento, você vai poder me contar aí qual a sua maior dificuldade, a sua maior dor, e eu vou poder te ajudar individualmente em um atendimento. E dar uma direção aí, vou te ouvir e vou te ajudar. As 5 primeiras que conseguirem fechar, tá bom? Então, nosso desafio está lançado. Vamos colocar já já o link para vocês na plataforma. E aí, vocês que tiverem interesse, vão lá, faça a inscrição de vocês. Nós vamos estar aqui aguardando com muito carinho todos vocês. Vamos receber vocês lá no nosso grupo de suporte do WhatsApp. E esse suporte é comigo e com Núbia, gente. Então, vocês vão estar ali em contato diretamente conosco, tá? Será um prazer receber vocês. Nosso coração fica muito feliz de saber que vocês acreditam no nosso trabalho e nós nos comprometemos em entregar para vocês o nosso melhor. Não é, Núbia? Com certeza. E algo que muitos podem falar assim, mas R$ 147. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. E algo que você pode falar assim, mas R$ 147, sabendo que hoje... Só que aí é onde veio o valor da pérola que nós somos. Por quê? Você fala assim, mas e aí? É porque tem plataforma, teve os cursos, né, Jéssica? E tudo envolve questão de custo. Mas pelo menos vocês não vão ter, como vocês não vão se arrepender. E hoje tem uma grande facilidade também, né? Algo também que a gente está liberando. Depois o Nubi vai colocar lá no grupo para vocês o link para que vocês já possam entrar e já estar fazendo a inscrição de vocês. Hoje tem uma grande facilidade, porque como a gente tem uma plataforma hoje que nos atende,
ela também gera para vocês no cartão de crédito. Então, é possível vocês fazerem aí a divisão desse valor em parcelas, né? E aí fica uma parcela mínima para vocês. Então, assim, algo que seria uma parcela e menos do que um lanche que vocês comeriam aí no mês, vocês vão estar investindo em vocês. Então, assim, não tem nada melhor do que a gente investir na gente mesmo, né? No nosso autoconhecimento, na nossa descoberta. Gente, está lançado para vocês o desafio de 21 dias. Eu vou colocar aqui agora, para que vocês já possam estar indo lá, fazer a inscrição de vocês. E nós vamos aí também abrir a tela para a gente poder fazer uma foto junta. Vou interromper a nossa gravação aqui.